Hey, hey! Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos. Bem, tal como vocês sabem, as minhas opiniões aqui são feitas desta maneira. Divertida, porém muito sérias, porque eu faço sempre uma análise minuciosa, bem feita, de tudo aquilo que se ouve. E este caso é um daqueles em que eu peguei, em que eu tenho estado a pegar, e porque eu quero mesmo entender muito bem. Mas desde já aqui prefiro deixar um alerta à Administração Geral Tributária, à AGT, ao SIC também, para que investiguem este suposto engenheiro e que nos comprove que é de facto um engenheiro e que esteja inscrito, legalizado e que tenha uma empresa Ocean Blue que não aparece em lado nenhum, que também possa aqui ser então justificada a sua existência. Porém, até já. Mediante toda a situação do caso podcast, eu, Rafael Sampaio, pude constatar que no princípio começou tudo muito bem, mas deixa-me aqui outra vez alegar que eu não tenho favoritismos, eu não sou mesmo de coisa, de ter um lado de ter do outro. Admito uma coisa, gosto muito do posicionamento da Ari como pessoa, gosto muito do posicionamento do Yuri, gosto muito da Edmásia, gosto muito da Neide, gosto muito da Liriane, gosto muito de quase todos eles envolvidos. Gosto mesmo muito, muito, muito. Para vocês terem noção e certeza de que eu não estou aqui a falar só sobre uma pessoa, porque o caso envolve mais outras pessoas. Mas o vitimismo de ontem merece aplausos. Foi extremamente perfeito. Extremamente perfeito. Mas Rafael, tu devias ser mais flexível, porque a senhora conseguiu desvendar. Não, aí não desvendou-se absolutamente nada. Nada. Não teve provas nenhumas. Tanto é que para começarmos já aqui, vamos falar de áudios. Porque se nós temos que ter a dúvida de que os áudios da pessoa não é a voz dela, o que é que me vai comprovar que o áudio da menina suposta Kate é a Kate? Então agora aqui vamos entrar numa fusão ou numa junção de mais pessoas que devam aparecer para começar então a falar. Precisamos que o Emílio apareça, precisamos que a Kate apareça e uma das coisas principais, precisamos que nos mostrem o comprovativo de transferência da Carmen para a Kate, que comprova os 3.000 euros envolvidos. Atenção! Não sou amigo da Carmen, não sou amigo de ninguém. Estou a falar tudo aquilo que eu estou a analisar. Porque quando falou-se de provas, eu juro que eu esperei muito mais. Muito mais. Eu sinceramente esperei muito mais sobre provas. Não apresentou-se provas nenhuma. Porque se nesta senda não existir o comprovativo de transferência dos 3.000 euros, ainda estamos a falar de uma difamação. Vamos aqui tentar perceber. Eu vou para um podcast, Rafael, vou para um podcast e que por intermédio de um áudio, que pode ser verdadeiro ou não, alegar que a fulana me deu, ou eu vou alegar que a fulana deu 3.000 euros a uma outra pessoa para que me suje a imagem. Ok. Mas o que é que comprova? O que é que eu estou a levar que comprova este pagamento para que eu fale? Ainda assim estou na senda de uma difamação não comprovada. Atenção aos factos. É muito importante nós ouvirmos para perceber, não ouvirmos só para comentarmos ou fofocarmos. Vamos a continuar aqui com os factos. Dando aqui sequência, eu estou assim, como eu não fiz captura, não quero pôr aqui cortes de vídeos enquanto eu falo, só para evitar, né? Porque no fundo temos que ter sempre precaução com o tipo de pessoa que está se a dar, então é sempre muito importante ter aqui precauções. Então não vou pôr cortes e depois falar, não, porque quero mesmo evitar. Então vou só falando e vocês vão vendo aqui o meu parecer sobre esta situação, porque quero mesmo evitar qualquer que seja a ligação com aquele lado. Uma outra coisa que eu sinceramente gostava de perceber é sobre a qualidade, a capacidade que este advogado tem para permitir com que
a pessoa em questão atribuísse nome a um determinado grupo de pessoas, o que a lei por si só defende e ainda dá direito a ser aberta mais um processo para que esta pessoa possa responder por danos causados. Isto chama-se ofensa ao bom nome. A nossa lei tem ofensa ao bom nome. Não lembro-me agora o artigo, estou sem a minha Constituição aqui ao lado, mas era importante que eu tivesse que para poder ler o artigo. Mas este artigo diz que quem afirmar ou difundir um fato ou bom nome de qualquer pessoa, singular ou coletiva, responde pelos danos causados. Eu vou procurar ser o mais curto possível desta vez, porque, pronto, agora eu estou a comentar de alguém que tem uma legião de fanáticos, e os fanáticos não conseguem, infelizmente, raciocinar a lógica, né? Então, para quem raciocina a lógica, vai poder perceber tudo aquilo que eu estou a dizer, e sem aqui me julgar nem nada, e poder perceber que eu estou a formar a minha opinião sobre esta situação. Pronto. O Fly Podcast de ontem não me convenceu, porque infelizmente houve um lado que se vitimizou, explicou-se, como é que eu posso dizer, falou-se do seu bom papel e em momento algum conseguiu admitir ou explicar por que motivo algumas pessoas agiram assim para com ela. É muito importante. Dando então aqui sequência, vou pegar agora o lado áudios, porque não quero muito tocar sobre essa cena de vitimização e caraças. Esta pessoa tem que ter muito cuidado. Então, é o seguinte. Os áudios, eu aqui já tinha publicado como é que é um áudio por inteligência artificial. E a mesma falha voltou a acontecer ontem no Fly Podcast. Quem conseguiu analisar bem, quando o jovem reproduziu um áudio primeiro, que a pessoa manda um áudio para o advogado, a cumprimentar o advogado, a dizer que quer se encontrar para conversar e alguma coisa, e depois volta a fazer uma simulação de um áudio com inteligência artificial, que é uma suposta edição. E aquele áudio, a falar, veio com um tom totalmente computarizado, algo programado, o que não existe nesses áudios. E é isso que eu estava a dizer, no que não existem nestes áudios, porque está mais do que claro que a edição que sofreram os áudios, cujo qual andaram a circular, e eu peço, por favor, nos tragam bons peritos. O SIC tem que ter bons peritos, porque este assunto é um assunto público. Começou público, vai ter que acabar público, porque todos nós queremos saber o desfecho disto. O SIC tem que ter um bom perito de áudios, porque este moço aí é só um charlatão, que também supostamente ele foi contratado às 13 horas, conforme ele disse. Foi contratado às 13 horas, enviaram-lhe alguns áudios que ele nem tinha noção sequer de todos os áudios. E que pegou os áudios, mandou para a Índia, na Índia analisaram, depois lhe mandaram. Esse moço, se calhar, também nem vive em Luanda. Mas pronto. Pronto, me desculpem lá que desconcentrei-me um pouco aí, comecei a rir, então tive que acabar aquele vídeo. Pronto, estava eu a dizer, este gajo é muito estranho, não passou mesmo confiança. Se ele não aparecesse para falar, acreditem, porque eu até quando acabou o programa eu disse, grande cena, grande cena, foi mesmo um quadro bem montado. E eu também, outra coisa que eu pude notar a baixa eloquência do Fly. Eu nunca tinha sentado na minha vida para assistir um Fly Podcast e eu decepcionei-me por completo com o pouco poder de encaixe e persuasão que este senhor tem. Filho alheio, me desculpa, não estou a ofender, mas tem um baixo poder de persuasão e encaixe na comunicação. Faz piada onde não tem que ter piada, porque aquilo era um momento em que ele tinha que pegar e fazer vibrar mesmo. Eu esperei muito mais do Fly. Eu pensei que o Fly fosse ter o mesmo posicionamento. Vocês lembram-se quando a senhora engenheira Isabel dos Santos, com todo o respeito, sou muito fã.
foi dar aquela entrevista que muita gente até estava a dizer, esse senhor que vai guiar isto, vai se mijar. Era praticamente o tipo de posicionamento que o Fly tinha que ter. Aquele senhor teve punho e levou a cabo toda a situação. Mas não, eu extremamente decepcionado com este senhor Fly. Eu em termos de comunicação, desculpa, não me convenceu mesmo em nada. Em momento nenhum eu consegui ver o Fly a fazer alguma coisa de jeito para que conseguisse arrancar informações conforme devem ser e não permitir que tivéssemos aí um quadro só de vitimização. Não, mas ele tinha que falar com maior... Eu esperei que ele falasse com mais firmeza, com mais certeza, questionasse mesmo, porque teve um momento em que ele ainda... E olha só o que é pior, o Fly tinha recebido o cantor Bass no seu podcast. Agora recebeu outra pessoa no seu podcast. Ele tentou justificar algumas coisas que o Bass falou no programa. Ainda assim foi-lhe cortado, porque ele praticamente estava a ser constantemente cortado. O programa não era o Fly a apresentar. Se recuarmos, nós vamos poder ver. O programa não era o Fly a apresentar. Acho que o Fly estava mais para convidado do que outra coisa. Pronto. O Fly não conseguiu sequer contrapor a pessoa aos argumentos consoante o argumento que ele já tinha ouvido do convidado anterior. Para quê? Para rebater as informações e trazer a fasquia. Então, quanto a este Fly Podcast, dou 0 ao Fly. Dou 0 ao Fly, porque eu esperava mesmo que ele conseguisse estar aí. Não, provas, sobre provas. Estamos a falar de provas. Então, senhora fulana, diz que tem provas e vai desvendar aqui tudo. Ah não, tem um áudio. Ok. E o que é que me comprova que o áudio é a menina Kate? Está a entender já? Está a entender já? Ah não, já descobrimos o grupo que está a fazer isso. Com que certeza se tem que é este grupo que está a fazer isto. E mesmo se for o grupo, e mesmo se a pessoa pagou, e mesmo se a Kate recebeu dinheiro, a questão aqui é, falou ou não falou? Os áudios estão lá ou não estão lá? É só sobre isto. Então, o ponto principal aqui seria chegar no tal programa, pedir desculpas e acabou, porque o áudio existe, pagaram para... Ah, porque não, a fulana, o fulano, pagaram... Olha, não, vou dar um exemplo melhor. Eu assim, por exemplo, tenho 3 amigos que pagaram alguém para me bater. Que o diabo seja surdo e que Deus me proteja sempre dessa gente toda, feiticeira e malandra. E que toda essa energia saia de longe de mim. Também tenho muitos amigos invejosos, mas pronto. Que vão se juntar para mandar me bater. Eu vou para um sítio não sei o quê e me bateram. Então depois não tenho certeza se eles é que mandaram ou não. Vou começar só a falar, porque vem assim uma terceira pessoa que vai dizer, olha, quem mandou te bater é o fulano. E eu só vou alegar que o fulano e a fulana é que mandaram me bater. Quais são as provas que eu tenho que eles é que mandaram me bater? Quais são as provas? Para além de eu não ter as provas que o fulano e a fulana é que mandaram me bater. Já me bateram mesmo. Já me bateram. Posso girar bué. Posso ir no SIC, posso ir não sei aonde. Já me bateram. É o que aconteceu. É o que está a acontecer. Os áudios já estão aí. Os áudios estão aí. E para piorar, a primeira era que era a inteligência artificial. Agora era porque dublê. Porque pegaram a voz de não sei de quem, puseram à frente da minha. Não, o que aconteceu aí é... Por isso é que os áudios têm paragens, têm cortes, têm paragens e a sequência muda. Muda porque existe uma comunicação. E dentro da comunicação existem tonalidades vocais diferentes. Eu, por exemplo, agora estou a falar mais baixo. No áudio a seguir posso falar mais baixo. É o que aconteceu nesses áudios, Jesus Creepy. É o que acontece literalmente nesses áudios. Porque eu se pegar agora, conforme a menina Kate disse, e este áudio que a senhora apresentou como prova,
Ainda tem muita coisa que se aproveite. No tribunal, ela nunca podia ter apresentado este áudio aí. Nunca. O erro grande foi apresentar este áudio. Por quê? Porque a menina disse que é um áudio grande. E que neste áudio falou-se sobre a Ari, falou-se sobre a Neide, falou-se sobre a Idemásia e outras mais pessoas. E agora vai dizer que não falou sobre a Ari, mas o áudio da menina diz que falou sobre a Ari. Tem lá sobre a Ari, mandou 5 áudios, que tem Ari, Neide, Idemásia e outras pessoas. Esta comunicação foi cortada para tirar a voz da pessoa. Então, mediante a sequência da conversa, ora tem um tom alto, ora um tom exaustivo, ora um tom agressivo, ora um tom X. É esta a edição. E por outra, todos nós sabemos, principalmente quem me conhece também. Quem me conhece também sabe que eu, Rafael Sampaio, às vezes fico a falar mais aportuguesado, às vezes falo mesmo mais a mangope, tá entendendo? Porque principalmente quando estamos no bagulho da fofoca, tá se entender, né? Eu estou a fazer isto que é para vocês poderem ter a percepção da mudança. E eu, se quiser falar agora como um sulano, eu também posso falar. Por quê? Porque tem vezes que nós a comunicarmos com as pessoas, principalmente quando nos são mais próximas, e temos uma certa confiança, nós tendemos a sermos nós mesmos, tipo, o mais natural possível. Nós até nem vamos dar por conta de como é que nós estamos a ser naturais. Daí dizer assim, aí até aparece um sotaque mais sulano. No fundo tem um sotaque sulano. Se percebermos bem, saem alguns tiques sulanos. Eu tenho amigos que não são sulanos, mas têm a pronúncia de sulano. É muito normal, é muito normal. Não houve edições de áudio que diz. Na minha humilde opinião e de toda a análise que fiz, eu vou ficar por aqui, vou ficar mesmo por aqui já. De toda a análise que fiz, se a senhora Carmen Mouro pagou, Deus que a proteja e que tudo bem. Mas os áudios já estão na rua, os áudios estão aí. Não pude entender ou encontrar alguma edição nestes áudios, tirando os cortes sofridos para que a voz da outra pessoa não existisse no áudio. Aqui o ponto principal não é sobre procurar o grupo que espalhou o áudio ou não. Aqui a lógica é admitirmos que estamos errados, pedirmos desculpas às pessoas todas envolvidas e mudarmos de fase conforme alegou. Porque, sinceramente, o Fly Podcast foi uma decepção. Bem-aja a todos.